que é o que Deus quer de nós. Será que todos estão aqui? Então, vocês disseram sim para Jesus, não é isso? Vamos só repetir? Diga sim para Jesus. Sim! Muito bem. Vamos lá, tá faltando alguém, Patrícia? Já pode começar? Ah, tá retomando, né? Pois é. Então, alguém quer falar alguma coisa sobre a peça? Eu, particularmente, amei a peça. Quer falar? Fala, tia. Pode falar. Vá, fala, eu estou lhe ouvindo. Oi, a peça foi linda e de Jesus eu gostei. Gostou muito, né? Mas foi engraçado. Você achou engraçado ao mesmo tempo, não é isso? Foi. Mas você acha que tem que obedecer sempre aos pais, não é isso? Sempre. Que os pais... Obedecer a mamãe e o papai. É isso, pois é. E mesmo fazendo as coisas assim erradas por detrás, que aparentemente os pais não estão vendo, mas Deus está vendo tudo. Não é isso? E você, tia, quer falar alguma coisa enquanto os outros não voltam? O que é que você gostou da peça? Eu gostei que ela foi bem legal. Bem legal. Só que tem umas partes que eu fiquei assustada. Ficou assustada, pois é. Então vamos dar continuidade para vocês entenderem um pouquinho sobre o que foi passado na peça. Quer falar? Vamos rapidinho, só enquanto os outros não voltam. Eu entendi aquela parte que a mãe orou e que não pode fazer mais desobediências como aquela. Pois é, eles fizeram, né, desobedeceram, mas depois reconheceram o erro, né, oraram juntos e com certeza Deus perdoou, não é isso? E que não voltem a errar, né? O legal, grandão, pois é. Pronto, pode colocar o primeiro slide, por favor. Quer falar? Não? Ah, então tá. Isso. Todos aqui prestando atenção para a gente concluir e para entender o recado de uma forma plena. Ele está ali posicionando para a gente entender um pouco melhor. Aí a gente vai passar algumas coisas aqui, vocês prestam atenção, tá bom? E se tiver dúvida no final, vocês perguntam. Combinado? Combinado? Sim! Pois é. Então vamos... Diga sim para Jesus, que é o tema de hoje do culto, né? Esse legal, esse joinha, esse like que tanta gente vê nas redes sociais, não é isso? E aqui também nós temos aqui, ó, e o sim, sempre sim para Jesus. Não é isso que é o melhor que a gente faz. Então, o próximo. Quando dizemos sim para Jesus, o céu abre para nós. Olha que coisa linda. Não é muito melhor a gente escolher o caminho dessa forma, né? O céu está sempre aberto, sempre alegre, sempre feliz, quando a gente diz sim para Jesus, né? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é isso? E é assim, quando alguém está em Cristo, se torna nova criatura. As coisas antigas já passaram, né? Como diz a própria Bíblia. Eis que se fizeram novas. Então, dizer sim para Jesus. O próximo like aqui, o próximo slide. Então, dizer sim para Jesus é partilhar a luz que está dentro de nós, né? Porque sem Jesus não há luz. Aí a gente fica apagadinho, fica com aquela coisa assim, né? Aquela coisa ruim, esquisita. Então, dizer sim para Jesus é uma decisão que cada um de nós deve fazer. Decidir dizer sim para Jesus, né? Nós temos que sempre escolher, a vida vai ser sempre assim, né? Porque vocês estão agora, né, começando, mas até quando a gente cresce, a gente vai ter que decidir sempre entre esse caminho e esse, o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho da luz, o caminho das trevas, não é isso? E eu tenho certeza que todos aqui vão dizer sempre sim para Jesus. E como encontramos essa luz? A única forma de encontrar essa luz é através do Espírito Santo de Deus. Não é isso? Vocês concordam? Sim, com certeza. Que bom. Então, como eu disse, é uma decisão dizer sim para Jesus. Eu, particularmente, decidi. E que bom que vocês, tão pequenos, já decidiram também. Fico muito feliz com isso. O próximo.
Então, somos filhos, filhas e ou criaturas de Deus. Vocês acham que existe uma diferença entre ser criatura e filhos de Deus? O que é que vocês acham? Então, existe uma diferença? Não existe uma diferença, mas assim, antes de tudo, existe um Criador, né? Que é Deus, e todos nós somos criaturas dele. Então, no sentido amplo da palavra, consequentemente, nós somos filhos de Deus. Né? A própria Bíblia fala sobre isso, né? Vamos ver só um trecho, que é em Colossenses 1, 15, 17, que é o próximo slide. Ali mesmo diz, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Ou seja, Deus criou tudo, o universo, as galáxias. Nós, a imagem e semelhança dele, nós perfeitos como somos aos olhos de Deus. E tudo foi criado por ele e para ele. E é ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Legal, né? A Bíblia é perfeita. Então, por outro lado, ao dizer sim para Jesus, essa declaração amplificou sua relação com o Pai. Quem é o nosso Pai celestial? Deus, não é isso? E fez de você filhos de Deus, tá bom? Então, dizer sim para Jesus Cristo produz uma incrível alegria de viver. Né? Você vê muitas pessoas hoje no mundo sem alegria de viver. Então, isso quer dizer que está faltando a verdadeira luz, que é Cristo. Não é isso? Vamos prestar atenção para a gente concluir. Dizer sim para Jesus da forma mais plena. Então, quando você diz sim para Jesus, é a mesma coisa de ter acesso às coisas mais lindas e soberanas do céu. Porque Jesus trouxe o céu até nós. Interessante isso, né? A gente não precisa ir lá, mas ele trouxe o céu até nós. Então, dizer sim para Jesus é não andar de mãos dadas com o mundo. A gente está no mundo, mas não necessariamente a gente precisa estar de mãos dadas com ele, né? Porque tem muita coisa que não tem nada a ver com a vida do cristão, né? Então, por mais que filmes, desenhos, modas pareçam pertinentes a nós cristãos, essas coisas precisam ser avaliadas à nossa vida em Cristo. Quem concorda com isso? Eu sei que as coisas do mundo, né, nos chamam a atenção, mas tem coisas que a gente tem que aprender desde novinho, como vocês, a discernir, né, qual é o melhor caminho para a gente crescer saudável em Cristo Jesus, tá bom? Então, o próximo slide. Quem conhece essa personagem? Eu creio que todos, até porque foi tratado aqui na peça, não é isso? Wandinha. Então é isso, a personagem Wandinha, que ela voltou com força total em A mãozinha, pois é, a mãozinha é Wandinha, que a mãozinha é meio assim, mas a gente... A mãozinha, pois é, vamos falar um pouquinho sobre a mãozinha. Então, assim, a Wandinha voltou com força total em 2022, o ano passado, né, com a série do Netflix. E está na sua primeira temporada apenas, com 8 episódios. Só para vocês terem uma noção, dos 8 episódios, 6 episódios fala da palavra desgosto. Quem conhece, quem sabe o verdadeiro significado da palavra desgosto? O que é desgosto para você? Você acha que é uma coisa positiva? Né? Positiva ou negativa? Pois é, a palavra desgosto, eu vou ler só alguns significados para vocês entenderem, fixarem isso e verem e saberem realmente discernir sobre isso. Desgosto fala a falta de gosto, né? De prazer, de alegria, trata de aborrecimento, contrariedade. Quem gosta de se contrariar? Ninguém, né? Ninguém. O estado de espírito de pessoas desgostosas, trata sobre pesar e muita tristeza, né? Para vocês verem, só por curiosidade, olhe só, os 8 episódios. O primeiro, sabe qual é o nome do primeiro episódio da Wandinha? O nome é Wandinha é só desgosto.
Pense que coisa. O segundo, desgosto solitário. Depois eu ia dar um tempo para vocês falarem, tá bom? É rapidinho. O terceiro, amiga ou desgosto. Valei-me, Senhor. O quarto, noite de desgosto. Ou seja, noite de tristeza. Quem gosta de ficar triste? Ninguém, né? É muito melhor ser alegre do que ser triste, com certeza, com certeza. O quinto, quem planta desgosto, colhe. O sexto, toma lá, não dá cá. O sétimo, se não me conhece ainda, o oitavo, confrontando o desgosto. Ou seja, dos 8 episódios, 6 trata sobre o desgosto. Então analisem quem é a Wandinha, né? Se vale a pena você segui-la, se vale a pena você assisti-la. Não é isso? Então, quando eu falei a palavra voltou, porque ela não é de agora. Vocês talvez conheçam ela de agora, mas ela já está nas nossas telas, no cinema, ou seja, na televisão, desde 1964. Vocês não eram nem sonhavam em nascer, não é isso? Aí, como diz aí, só uma curiosidade para vocês aprofundarem o conhecimento. As principais intérpretes da Wandinha. Essa menininha aí que é de 1964. O nome dela é a atriz Lisa Loring. Inclusive, ela faleceu ano passado, né? Já é uma senhora e faleceu ano passado. Aí é só uma atriz que interpretou a Wandinha. Na realidade, em 1964, ela não era nem o nome Wandinha como hoje nós temos. Era a família Addams, né? Que eu acho que vocês conhecem também. Em 1991, essa é uma das mais conhecidas, foi da minha época. Eu era passando da criança para o adolescente. Então, ela foi muito marcante. Essa é a segunda, de 1991. E ela também teve uma participação em 1993 com a família Addams 1 e a família Addams 2. Que ela está viva, ela faz outros filmes hoje. O nome dela é Christina Ricci. Essa segunda aí, que é bem marcante, né? Para mim. E a atual, que é a de 2022, que é a Jenna Ortega, que todos vocês, acho que no mínimo viram falar, né? Então é essa personagem aí que interpreta, é a personagem Wandinha que interpretada por essa atriz. Então vamos pro próximo. É só alguma curiosidade para vocês entenderem, né? Pois é. Então qual o verdadeiro significado do nome Wandinha? Vocês conhecem? Vocês sabem? Fala, Kate. Quarta-feira, pois é. Então, originalmente, a personagem tem o nome de Wednesday, que em português chama quarta-feira, né? Que a origem é de um poema em inglês, né? Por isso que fala em inglês, mas a gente traduz no nosso país em português. E que ele faz um trocadilho com as crianças nascidas nos dias da semana. Por exemplo, a Wandinha, como ela já falou, a nossa querida Kate falou, nasceu... deu origem a esse nome de Wednesday, quarta-feira, que significa, nesse poema em inglês, simplesmente momentos aflitivos, de angústia e desgraça. É o que significa criança nascida na quarta-feira. Para você ver, a homenagem, né, dada à Wandinha. E na realidade, o Wednesday, assim, a tradução seria quarta-feira. Mas para o nosso país a sonoridade ia ficar estranho, né? Uma série chamada Quarta-feira. Aí pela sonoridade colocaram Wandinha, entendeu? Para ser uma coisa mais vendável, uma coisa assim mais interessante de conquistar o público, vamos dizer assim. Então, só por curiosidade, para esse poema, as crianças nascidas na segunda-feira têm um significado de bonita. Na terça, cheia de graça. Na quinta, a quarta a gente já sabe, né? Na quinta tem muito o que aprender. E na sexta é considerada uma criança amorosa e generosa. Por que o autor, né, o diretor do filme, da série, não colocou, por exemplo, sexta-feira, né? Uma criança amorosa e generosa. Por quê? Escolheu a própria quarta-feira, que é um dos piores significados que tem. Então é mais uma reflexão para vocês. Né, para ver se vale a pena, né? Vocês nem terem a curiosidade de assistir. Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento. O próximo, por favor. Então, vamos... assim, só resumido, porque são muitas coisas. Mas a característica da Wandinha. Uma pessoa sem emoção. Feroz e com senso de humor
mórbido. O que é um senso de humor mórbido? Quem sabe? Quem dá o palpite? O senso de humor é interessante a gente ter um senso de humor, né? Nem a vida não é só seriedade, nem nada. Então, o senso de humor mórbido é ligado sempre à morte. E Jesus é vida ou morte? Vida, né? É vida. Então, assim, fiquem bem atentos às características. Pois é. Então, uma pessoa que gosta só de morte, a gente tem que ter muita atenção, né? Exatamente. Então, tem traços de uma psicopata. O que é uma psicopata? Né? Ou seja, uma pessoa com algum transtorno na mente. Existem vários tipos de psicopata, que eu não vou entrar nesse assunto, mas ela em particular tem um transtorno muito intenso na mente, né? Que podia ser ajudado, sim, se ela quisesse, ou qualquer coisa parecida, mas não é o que mostra a realidade da série. O próximo, por favor. No final a gente abre para dúvidas, se vocês tiverem, tá bom? Então ela tem uma dificuldade de se adaptar às normas sociais. Como é que a gente está na sociedade e a gente não se adapta às normas sociais? Como é que a gente se tornaria? Né? Pessoas indesejáveis, pessoas que não compensa estar em determinados lugares porque não se adapta às normas sociais. É necessário que a gente se adapte às normas sociais, senão a gente se torna o quê? Um bichinho, né? Sei lá, um bárbaro, algo parecido, né? Ela vive de preto e faz questão de ser negativa, triste e mal. O fato não é não gostar, é gostar de preto ou se vestir de preto, mas a gente só viver de preto. Imagine o que seria de nós se nós não tivéssemos as cores, se não tivéssemos o rosa, a criança, a menina para vestir rosa, o menino para vestir azul, né? Entre outras cores. Tem momentos que a gente precisa e as cores nos dão alegria. E Jesus nos quer sempre alegres, não é isso? Não sente culpa ao ferir seu semelhante. Pense, que situação. É normal, às vezes a gente se atrapalha, às vezes a gente está num momento difícil. Fisicamente e até emocionalmente a gente fere o outro sem querer. Ou até querendo mesmo, né? Mas no mínimo a gente sente culpa por ter feito aquilo. Não é isso? Concordam? Às vezes sentar aqui, vou dar um exemplo bem simples. Sua unha está grande, às vezes acontece isso com minha filha. Mãe, sua unha está grande, você me feriu. Minha filha, me perdoe, foi sem querer, eu vou cortar minha unha. Estou dando exemplo. Então eu senti culpa com aquilo e não quero voltar a fazer, mas ela não. Ela não sente culpa de forma nenhuma. Então, mais um alerta para nós imaginarmos e pensarmos sobre essa Wandinha. O próximo. Indiferente ao elogio ou à crítica. Quem gosta de ser elogiado aqui? Eu gosto, né? O mínimo a gente gosta de ser elogiado. A gente fica feliz quando a gente é elogiado, né? E a crítica, às vezes, a gente não gosta muito, né? A gente fica triste, mas depois a gente reflete tudo sobre isso. Mas a Wandinha não. Tanto faz você elogiar, quanto faz você criticar, ela permanece naquela, tô nem aí, então você, né? Então isso é bem estranho, né? A gente também é outro alerta. Ela tem pouca expressão afetiva, que remete ao que eu falei anteriormente, né? Ela prefere atividades solitárias. Tem momentos que a gente está assim, preferindo ficar só, conversando com Deus e tudo, mas não é o caso dela. Ela sempre prefere estar só. Sempre prefere. Então, assim, o homem foi criado para andar acompanhado. Na própria Bíblia mesmo diz, nós não nascemos para ficar só. Não é isso? Imagina uma pessoa que não quer nunca estar com ninguém. Que ela por si só se baixa, isso não existe. Não é isso, gente? Não é tão bom ter amigos, estar sempre com pessoas que a gente gosta? A Wandinha não. Ela não gosta. Não gosta disso, gosta de estar só. Ela é uma pessoa impulsiva. Às vezes nós somos impulsivas também. Mas ela é sempre impulsiva. Ela nunca pensa, ela faz o que vem na cabeça. E normalmente machuca. Normalmente não, sempre machuca o outro. Ela tem visões normalmente perturbadoras sobre o que vai acontecer. É o chamado médium, né, que a gente vê. Só que ela vê sempre desgraça. E as coisas sempre acontecem. Como se fosse uma premonição, né, que ela prevê a coisa. Ou às vezes ela emite isso desejando e a coisa acontece no outro. Na série mostra sobre isso que eu tive que assistir. Assim, não assisti os 8 episódios, mas assisti uma boa parte que eu fiquei realmente muito assustada, mas eu sou adulta, tenho discernimento e assisti para passar um pouco para vocês. E posso dizer com todas as letras, não vale a pena vocês assistirem.
né? Não vale a pena vocês desobedecerem seus pais para ver o que eu vi, só para passar para vocês, entendeu? Não vale a pena, que realmente é perturbador. Essa parte é o que mais me chocou. Sente alegria na dor alheia. Chega a me arrepiar agora em falar. Logo no primeiro episódio, eu vou narrar algo para vocês que é chocante. Eu não sei se alguém já viu ou não. Onde o irmão dela, chamado Feioso, sofreu bullying. Você sabe o que é bullying? Sabe, né? Então ele sofreu bullying na escola onde eles estudavam. E, pois é, então você já sabe. Então é uma cena que me chocou. Imagina uma criança assistindo aquilo sem o devido discernimento, né? Porque criança, nós estamos em eterno aprendizado. E criança, então, está em formação. Realmente me chocou, onde ela fez a justiça com as próprias mãos, né? Localizou o grupo de pessoas, que era um grupo de meninos, que eles estavam na piscina. E aí ela disse que ninguém faz bullying com o irmão, a não ser ela mesma. Ela podia fazer, mas ninguém podia fazer, né? Então ela pegou 2 sacos de piranhas famintas. Você sabe o que são piranhas? Esses peixes que têm aqueles dentes afiados, né? Que quando estão famintas. E jogou simplesmente na piscina, onde eles não tiveram muito tempo. Alguns conseguiram nadar e tudo. Onde as piranhas conseguiram comer e matar 2 meninos. E foi o momento, olha, piada, porque é muito forte. O momento onde ela sentiu que ela não ri em momento algum. Momento algum. Foi o momento onde ela deu uma risada de canto de boca, como chamam, né? E ela ficou feliz com aquela cena. Então isso é muito chocante, você não sentir dor, não sentir tristeza na dor alheia. É algo assim que a gente tem que refletir bastante, né? Porque a gente está aqui no mundo para compartilhar e ajudar um ao outro, né? Compartilhar alegrias e ajudar um ao outro na hora da dor, né? E a Wandinha não. Ela nasceu em uma sexta-feira 13. O porquê que eu coloquei isso? Porque apesar da homenagem dela ser uma quarta-feira, ela faz questão de dizer no filme que nasceu na sexta-feira 13. E todo mundo sabe que na sexta-feira 13 é onde muita coisa, até no cinema, mostra, né, a simbologia do mal, onde tem muito suspense, muito terror, muita coisa negativa acontece na sexta-feira 13, né? E a Wandinha nasceu simplesmente nesse dia. É um romance, né? É uma ficção, mas simboliza muitas coisas na vida real. Então, apesar de ser inteligente, ela, não posso negar, é uma menina inteligente. A Wandinha escolhe sempre o lado obscuro da vida. Com pensamentos macabros, palavras duras, secas, repletas de maldade e ódio. Então, como eu coloquei aqui no começo, nós temos 2 caminhos. A vida é uma eterna dicotomia, né? O caminho do bem, o caminho do mal, a luz e as trevas. Como é que uma pessoa está no mundo, tem a possibilidade de escolher o caminho do bem, o caminho de Jesus, o caminho da luz, e escolhe sempre o caminho do mal. Então é uma reflexão que a gente vai ter que levar para casa, de conversar até com seus pais, mostrar essa realidade e ver e decidir, né? Não estou aqui para impor nada, mas para mostrar a você, né, a cada um de vocês que estão aqui, quem é a Wandinha, que tanto está na mídia, né? Que tanta mídia tenta impor como algo bom para nós. Não é de forma nenhuma. Então a peça que foi apresentada hoje aqui, a peça teatral, que estão de parabéns, muito bem, a linguagem, tudo que vocês colocaram, realmente estão de parabéns, que mostrou a realidade da série que está fazendo tanto sucesso, né, infelizmente, nos dias atuais. Então vou deixar uma reflexão para vocês, né, o que Jesus faria com meus passos, né, o que vocês fazem diariamente. É bom você sempre imaginar, ó, Jesus que amou, Jesus que veio ao mundo realmente para doar amor, para mostrar amor em todos os seus passos. O que eu estou fazendo hoje, pode ser o que for. Eu estou indo para a escola, às vezes vem um pensamento negativo. O que é que Jesus pensaria dos meus atos, né, dos meus passos? Então, colocar isso como prioridade. Porque nós estamos aqui, nós somos imperfeitos. Para Deus nós somos perfeitos, mas para o mundo nós somos imperfeitos. Nós temos os nossos erros e tudo. Mas se a gente ficar todos os dias meditando, né, pensando sobre isso, a gente erra menos, né? Eu tenho quase certeza disso. Tenho certeza na realidade. Então, ele gostaria que eu participasse, comprasse ou assistisse certas coisas. É algo que a gente tem que pensar sempre.
Então você acha que, por exemplo, alguma festa que a gente vai, que vai de encontro à palavra de Deus, ao que Ele quer, a gente pensa, meu Deus, será que vale a pena eu estar aqui participando dessa festa, por exemplo? A gente tem que estar sempre pensando sobre isso. Não é só vocês, crianças, não. Eu, até hoje, penso sobre isso. E às vezes eu estou num lugar, dou as costas e vou embora. Porque eu converso com Jesus antes e vejo que não é para mim. E Ele responde. Ele responde. É impressionante. E comprar-se também. Porque nem tudo que é moda, né? Porque tá ali apresentando, que a Wandinha, assim. O que me chocou recentemente, que eu tenho uma amiga, conhecida, né? Que eu vi no Instagram, que eu olhei assim, a menina tem 8 anos e ela fez a festa dela, simplesmente da Wandinha. Gravando vídeos, aqueles passos esquisitos, aquelas danças, né? Então, assim, meu Deus, fiquei assim, mas eu não tinha tanta intimidade para falar sobre o assunto. Mas imagina, ao invés de fazer um tema que denota a alegria, a Wandinha, como vocês podem, assim, ter a oportunidade de ver um pouquinho sobre ela, eu creio que não vale a pena, né? É melhor a gente tratar sobre temas alegres, com cores e tudo, mas vai deixar essa reflexão, porque é sempre bom a gente pensar sobre isso. E assistir certas coisas, né? Tem tanta coisa pra gente assistir. Olha, não é igual à minha época não, viu? Na nossa época, eu falo na nossa, porque algumas pessoas da minha idade aqui, minha irmã ali, não existia essa amplitude que nós temos hoje, não. Então, vocês têm a oportunidade de escolher. E, às vezes, é essa amplitude que nos deixa, às vezes, meio perdidos, né? Então, por isso que vocês, crianças, têm que sempre pedir orientação aos seus pais. Ou aos seus pais, ou uma pessoa que você confia, um adulto que já passou por algumas coisas e sabe, né, o que é certo, melhor do que vocês, o que é errado. Né? Apesar de que vocês são muito inteligentes e têm esse discernimento. Mas é sempre bom procurar a ajuda de um adulto que vocês confiam. Né? É isso. Então, ali é Maria e José. Botei só como uma ilustração. A Maria disse, eu digo sim para Jesus. E você, José? Claro que eu também digo sim para Jesus, amada Maria. Ele é o meu melhor amigo. E eu repito mesmo. Jesus é meu melhor amigo. E o de vocês? Sim! Pois é. Então é só, né? Passei um resumo, porque a coisa é muito intensa. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar sobre o tema, sobre a série, estou à disposição, tá bom? Não precisa nem ser agora, depois, né? Até depois ali com vocês. Então, eu agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz que vocês ficaram quietinhos, ouvindo atentos, né? Tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de todos. Deus abençoe e até a próxima.